Olá pessoal, meu nome é Gustavo. Eu vou apresentar aqui o trabalho da disciplina de Sistemas de Tempo Real, o trabalho sobre tempo de comunicação, que consiste em fazer uma comunicação entre um cliente e um servidor local e entre computadores da mesma rede. Eu vou mostrar um pouco de como ficou o código e dos dados coletados a partir disso e que análise a gente tirou, né? Primeiro aqui mostrando o código de como a gente fez, a gente utilizou os projetos do professor, né, que ele fez em sala, a base para poder gerar esse aqui. As modificações foram adicionar algumas mensagens e criar uma variável de bytes para poder modular quando a gente quiser aumentar e diminuir o tamanho do buffer, né? Então, aqui eu coloquei uma mensagem do cliente mandando um alô para o server. E o buffer que ele vai utilizar em bytes, que seria 64 vezes 16, né, para a gente ter 1024, que seria o maior exemplo que a gente usou. A gente tem as configurações iniciais do socket, a criação do socket, a porta local, né? Então esse primeiro teste vai ser é, rodando na mesma máquina. A gente pega esse endereço, aqui a gente gera o buffer, o tamanho dele, inicializa ele, e aí a gente faz a interação. Eu fiz um for dentro do outro para poder gerar uma média, gerar no caso uma média de 10 médias, né, rodando esse programa, então eu fiz ele rodar 10 vezes para eu ter é, mais a resposta final das médias. Aqui eu coloquei a exibição de qual tipo estaria rodando e qual a interação que ele está rodando também, só para a gente ter uma verificação. E aqui a biblioteca utilizada para pegar o tempo, que foi o getTimeOfDay, né? Que a gente vai pegar o tempo local aqui da máquina e pegar o máximo que a gente conseguir de informação, no caso até microsegundos, né? Que foi o que eu utilizei inclusive para esse caso. A gente manda a mensagem para o servidor, certo? Com aquela mensagem, e o tamanho dela, né? Faz o strlen aqui. E aí manda o endereço e o tamanho, né, do endereço também aqui, verificando. E a gente fica aguardando a resposta do servidor. É, Aqui a gente espera a resposta do servidor, vê o tamanho dele. Essa read status é só para realmente ter a resposta do que foi recebido, no status que ele tem. E aqui a gente fica esperando receber a resposta do servidor. Quando a gente receber essa resposta do servidor, ele sai disso aqui, ele destrava. E aí ele coleta o tempo novamente, só que agora para o tempo final. Inicialmente eu fiz para o tempo inicial. E agora eu vou calcular o tempo em mili e micro, né? Como esse exemplo aqui é local, eu estou usando micro. é, E quando eu estou fazendo entre as máquinas, eu usei mili porque o tempo de resposta entre as máquinas foi bem maior. E o tempo local era muito baixo, que estava dando zero o tempo todo pegar em milissegundos. Aí por isso eu fiz em micro. Então basta utilizar a final menos a inicial, utilizando tv underline usec, né? Que ele pega esse aqui já como se fosse microsegundos, já a própria biblioteca. Então foi bem tranquilo. Depois eu faço a soma, que é para ter a média. Aqui eu também fiz um cout.write do buffer, que é a mensagem que eu recebi do server e o status dele aqui. Só para exibir mesmo que o server mandou de volta, né? Eu mandei um hello client do server, então só para ter uma comunicaçãozinha. Aqui eu exibo o tempo de resposta. E depois aqui no final eu faço a média, né? E essa média eu vou armazenando nesse vetor aqui, que esse vetor ele vai armazenar as médias. No caso, como eu coloquei 10 aqui nesse primeiro for, então eu vou ter 10 médias do que ele rodou, né? E aí no final eu faço uma análise sobre isso, né? E no final aqui só para exibir a média mesmo. No servidor ficou bem mais simples o código, né? Eu fiz eu inicializei normalmente, fiz algumas verificações a mais. Utilizei também a porta e o bytes, assim como no client, para ficar certinho. Aí nós temos o padrão, né, que é fazer o bind, que depois de iniciar o servidor fazer o bind, verificar se vai dar algum erro. Depois a gente exibe uma mensagem aqui para ficar como servidor esperando, né, esperando receber alguma interação. É, E aqui eu fiz a mesma coisa do read status e o receive from, né? Onde ele vai ficar travado esperando alguma conexão. Quando ele receber a conexão do cliente, aí ele vem aqui e exibe essa mensagem. E aí ele manda de volta para o mesmo cliente aqui, pega o endereço do cliente e o tamanho dele e envia a resposta, né, que ele quer. Agora eu vou mostrar aqui como é que ficou, depois de compilar. Eu vou deixar o servidor rodando e aqui eu vou rodar o cliente. E aí vocês vão ver que ele teve a resposta, ó, ele ficou exibindo a mensagem, e aqui ele rodou muito rápido, mas como eu coloquei, aqui deveria ser microsegundos, mas como eu estou rodando os dois, ficou milli mesmo. A gente vê que teve uma resposta bacana dos dados que a gente conseguiu coletar, né? E aí esses dados eu utilizei para fazer a análise.
Também tem o caso, deixa eu passar para cá, em que eu posso rodar entre computadores na mesma rede, né? Então, para isso, o que eu tenho que fazer é lá no código principal substituir, no código do cliente, o address, o SADDR, em vez de utilizar o localhost, utilizar o IP da minha outra máquina, que é o que eu estou fazendo agora. E aí eu vou compilar esse código e vou rodar aqui. E aí você vai ver que a gente obteve a resposta. Obter a resposta, você vê que é até um pouco mais lento. E aqui eu deixei o tempo em milissegundos mesmo. E aí ele deu uma formatação um pouco diferente, né? Mas em milissegundos aqui faz mais sentido porque aí a gente consegue coletar dados, né? No local ele não estava nem conseguindo coletar nenhum valor desses aqui, estava dando tudo zero. Como está entre máquinas, ele consegue ter um tempo de resposta maior, mais demorado, e aí eu consigo computar isso direitinho para exibir. E aí, para mostrar o que a gente obteve, né? Esses foram os valores que a gente obteve das médias, né? No caso, eu fiz uma média das médias aqui. Então, no server local, na mesma máquina, em microsegundos, eu obtive esses dados. O desvio padrão ficou um pouco alto, né? Tivemos muitas variações assim na rede. O engraçado é porque foi rodando local e teve bastante variação. Mas a gente pode ver que se manteve um pouco do comportamento, né? Do buffer, do tamanho do buffer. No caso aqui a gente tem um valor maior, ele diminui, mas logo em seguida ele começa a aumentar, aumentar, e aí meio que a progressão que a gente esperava. E, claro, né, esse foi o padrão, e aqui é a mediana que a gente obteve por final. E eu utilizei os dados de mediana para fazer das médias para poder fazer esse gráfico. E aí você vê que faz um pouco de sentido com o que a gente esperava, né? Ele é crescente, então ele vai aumentando de acordo com o tempo, né? Porque a gente vai aumentando o tamanho do buffer. Algum desses casos não ficaram tão condizentes, né? Mas acho que é mais por causa do fluxo, a questão do tráfego da rede. Então, 256 bytes a gente pode ver que ele ficou bem abaixo aqui, mas ele deveria estar um pouco mais acima, né? Então, alguns casos desses ficaram mais diferentes, mas pode ser por causa das variações na rede. Eu rodei várias vezes o projeto e esses foram os que eu obtive por fim, né? Entre as redes, tivemos os valores mais condizentes, não teve tanta variação. Talvez por não conseguir pegar também tanta informação assim como o de micro, ele não deu tanta variação, mas você vê que o desvio padrão está bem baixo, então tá bacana para o que a gente quer. E a variação aqui também, ela seguiu um certo padrão de aumentar, aumentar, mas ela depois de uma decaída, depois aumenta de novo. É, Talvez realmente uma variação na rede que acabou causando isso, né? Mas está dentro do padrão, assim, os valores próximos. Aqui a gente consegue ver já um pouco mais no fim como ficou, né? Ao longo do tempo, que realmente foi aumentando, né? Mas o mesmo problema do outro lado, né? Algumas vezes o buffer, em alguns dos casos, aumenta e depois diminui, né? Então, é esperado eles terem esse comportamento de progressão, mas não. Mas eles deveriam talvez tenha uma diferença maior, né? Por conta de estar rodando localmente sem ter tanto problema, e para os PCs serem bons também, não conseguimos ter uma expressiva diferença entre o tamanho dos buffers, né? E é isso. Muito obrigado.